Oi, gente, que bom tê-los aqui mais uma vez. Hoje nós vamos estudar sobre o Iluminismo. O Iluminismo, particularmente, é um assunto que eu gosto muito porque é um fragmento da história que pode ser classificado, por exemplo, como o triunfo da sabedoria. Enfim, vamos começar nossa aula de hoje. Entende-se por iluminismo o movimento filosófico e intelectual que se difundiu na Europa durante o século XVIII, no entanto, teve suas bases filosóficas nos séculos anteriores e recebeu esse nome porque seus defensores propunham iluminar a sociedade, ou seja, levar à luz, como era chamada a razão naquele tempo. Outros nomes dados a esse período são esclarecimento, como referência ao verbo esclarecer, e ilustração, do verbo ilustrar, e o século 1700 ficou conhecido como o século das luzes. Com as novas ideias do século XVIII, os iluministas se empenharam em fazer da razão o princípio máximo de elaborar conclusões baseando-se na análise da realidade como guia de toda a atividade humana. Segundo os iluministas, pela razão, o ser humano finalmente poderia alcançar o progresso, a liberdade e a felicidade. No entanto, deveria se libertar de todas as superstições, preconceitos e medos, ideias consideradas por eles irracionais e que aprisionavam o ser humano na escuridão da ignorância. Essa reflexão sobre o mundo também não deveria permanecer apenas no âmbito intelectual, mas se expressar em atitudes e ações. Na França, o movimento iluminista ganhou grandes proporções e se radicalizou com a adesão de inúmeros intelectuais, inclusive alguns que estiveram presentes na Inglaterra após a Revolução Gloriosa e que se impressionaram com o clima de liberdade que lá existia, e como resultado desse encontro, houve um grande impulso na luta contra o absolutismo. O absolutismo, é claro, nós já estudamos. Só para recapitular, é uma forma de governo em que todos os poderes do Estado concentram-se nas mãos de uma pessoa, neste caso, o rei. Podemos destacar entre os iluministas franceses mais famosos Voltaire, que viveu nos anos de 1694 até 1778, foi autor de várias obras e dedicou a sua vida à sua luta contra a ignorância e a superstição que, de acordo com ele, assolava a população francesa. E ainda em prol da liberdade de expressão, criticando com firmeza a Igreja Católica que, no seu entender, mantinha o povo na ignorância. Acreditava também que a missão de combater o misticismo e a ignorância era também dos governos, por isso Voltaire aproximou-se de monarcas absolutistas como Frederico II da Prússia e influenciou muitos atos de sua administração. Outro intelectual de destaque no iluminismo foi o Barão de Montesquieu, que viveu nos anos de 1689 até 1755 e direcionou suas críticas ao absolutismo. Em sua obra O Espírito das Leis, ele propôs a criação de 3 poderes estatais harmônicos entre si, como forma de descentralizar e distribuir a autoridade dos governantes. O executivo, responsável por garantir o cumprimento das leis no país, o legislativo, encarregado de elaborar as leis, e o judiciário, responsável por analisar a constitucionalidade das leis e julgar as situações de conflito, de modo que, assim, haveria liberdade no país e todos os cidadãos seriam tratados de maneira igualitária diante das leis. É claro que essa teoria da divisão dos 3 poderes influenciou a formação da maioria dos estados contemporâneos, inclusive do nosso Brasil. E merece destaque ainda o radicalismo de Jean-Jacques Rousseau, que viveu nos anos de 1712 até 1778 e, nascido em Genebra, na Suíça, mudou-se ainda na adolescência para Paris, onde teve o papel mais radical dos iluministas na política e na educação. Para Rousseau, o homem é um ser bom por natureza,
No entanto, com o passar do tempo, a sociedade o desvirtua, corrompendo sua essência e tornando-o egoísta, vaidoso e apegado a seu amor próprio, e por isso, a sociedade deveria ser reorganizada para que a natureza do ser humano pudesse ser restaurada e fortalecida, e para tal, seria necessário dar grande importância na educação das crianças, que são o futuro de qualquer nação, é claro. Rousseau terminou se afastando dos demais iluministas por atacar o direito à propriedade privada e acusá-la de ser a origem da desigualdade social entre os homens. De acordo com Rousseau, o verdadeiro fundador da sociedade civil foi o primeiro que, tendo cercado um terreno, lembrou-se de dizer "isto é meu", e encontrou pessoas suficientemente simples para acreditá-lo. Quantos crimes, guerras, assassínios, misérias e horrores não pouparia ao gênero humano aquele que, arrancando as estacas ou enchendo o fosso, tivesse gritado aos seus semelhantes: "Defendei-vos de ouvir esse impostor, estareis perdidos se esquecerdes que os frutos são de todos e que a terra não pertence a ninguém." Jean-Jacques Rousseau, Discurso sobre a Desigualdade. Ele afirmava ainda que o poder pertence ao povo e não ao Estado, ou seja, o Estado apenas exerce o poder em nome do povo. Assim, o Estado só será legítimo se as leis emanassem do povo, de acordo com a vontade de todos. No entanto, para que o povo tivesse a capacidade de se opor à tirania e abusos de poder de seus governantes, teriam que ser criados na liberdade. Educado para ter um pensamento crítico e autônomo, seria desprovido das amarras da escravidão da ignorância e capaz de instituir governos verdadeiramente democráticos. Segundo Rousseau, um contrato social seria o meio em que seres humanos recuperariam a igualdade e a liberdade, no qual a vontade geral e a coletividade prevaleceriam, de modo que, através dele, a vontade geral expressa pelo povo deveria atender sempre às necessidades e aos interesses comuns dos cidadãos. Na França, os enciclopedistas produziram sua mais notável obra, a Enciclopédia. Apesar de os iluministas anteriormente terem utilizado todos os meios para divulgar o conhecimento, tais como cartas, jornais, livros, livretos, panfletos e etc., em 1745, o editor e livreiro francês André Le Breton obteve licença para publicar em francês a Enciclopédia, Dicionário Universal das Ciências e das Artes, obra que havia feito muito sucesso na Inglaterra e que muitos iluministas viam como modelo de um manual de conhecimento. E que sem isso, pensavam eles, seria muito difícil a população abrir mão de suas crenças e no sobrenatural, superstições e seus preconceitos no objetivo de criar uma sociedade livre e fundada na razão. E sob esse pensamento, o filósofo francês Denis Diderot, que viveu em 1713 até 1784, com a ajuda do matemático francês Jean d'Alembert, que viveu em 1717 até 1783, iniciou a criação da Enciclopédia, um conjunto de livros que, segundo eles, sistematizaria todo o conhecimento produzido pela humanidade até então. O primeiro volume foi fortemente rejeitado pela sociedade francesa e a Igreja Católica, pois o livro seguia princípios da tolerância religiosa e do reacionalismo, fazendo elogios aos pensadores protestantes e desafiando dogmas católicos, o que fez com que, em 1759, a Igreja incluísse a enciclopédia no índice dos livros proibidos. No entanto, os enciclopedistas não se sentiram intimidados e, com o apoio de algumas autoridades, deram seguimento ao trabalho que prosseguiu em sigilo até 1765, sendo finalmente completada a primeira parte da enciclopédia em 1772, quando o último dos seus 28 volumes foram finalizados.
Esta obra contou com a colaboração de 160 pessoas, entre editores, articulistas, resenhistas, gráficos e ilustradores. Bom, gente, é preciso ressaltar a importância do Iluminismo por ter sido um movimento que pregava a liberdade, a independência de pensamento, o desenvolvimento da economia, mas tudo isso sob forma de democracia, sob modelos de governos democráticos. Atacou o absolutismo e sustentava as ideias de pessoas intelectualmente livres que tivessem sido criadas em regimes democráticos, que tinham autonomia, não tinham o medo, não eram presas pelas amarras da escravidão intelectual e social da época, e que podiam articular e expressar livremente suas ideias e também suas reivindicações. E também não podemos esquecer que os iluministas influenciaram a Revolução Francesa, também influenciaram vários movimentos pelo mundo de independência das nações modernas, das nações contemporâneas. Seus movimentos de independência foram fortemente influenciados pelos ideais de liberdade dos iluministas franceses e ingleses, é claro. Bom, é isso, gente. Essa foi a nossa aula sobre iluminismo. Espero que tenham gostado, espero ter contribuído e continuem assistindo nossas aulas, ok? Tchau e até a próxima!